metros acima do gelado Mar do Norte, ocorre o desastre. Mayday! Mayday! 56, Charlie! Um helicóptero é danificado em meio a uma súbita tempestade. Os pilotos lutam para controlá-lo enquanto ele cai indefeso em direção ao mar. Eles estão longe de terra, das telas dos radares. Ninguém sabe exatamente onde eles estão. Nos dias seguintes ao acidente, investigadores procuram a verdade oculta nesse emaranhado de destroços. A causa do acidente choca os envolvidos e revela um perigo oculto que vai muito além do Mar do Norte. We are in an emergency. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatos de testemunhas oculares. A necessidade por petróleo leva as pessoas aos lugares mais desagradáveis sobre a face da Terra. Esse é um deles. O Mar do Norte separa a Grã-Bretanha do continente europeu. É um mar pouco profundo e os ventos impiedosos que o castigam podem levantar enormes ondas. O mar é gelado, cinza e violento. Mas aqui há petróleo. E assim dezenas de plataformas e milhares de homens precisam enfrentar o que quer que o tempo lhes reserve. A única maneira eficaz de levar os homens para lá é de helicóptero. Os voos são desagradáveis e longos e até 500 quilômetros cada percurso. Depois de anos, a viagem se tornou rotineira e o perigo lá embaixo é esquecido por muitos. O que foi isso? Mas em uma fria manhã de janeiro de 1995, 18 homens sobrevoando o Mar do Norte se viram enfrentando uma terrível situação. Mayday! 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 Falha do rotor de cauda! Pouso forçado na água! Conseguiriam eles sobreviver nesse ambiente extremamente hostil? Minha nossa! Helicóptero ao mar. 19 de janeiro de 1995, o comandante Sally Roberts e o primeiro oficial Lionel Sou trabalham para Bristol Helicopters em Aberdeen, na Escócia. Então vou assinar o relatório de voo. Te vejo lá em cima. Vai, eu vou descarregar esse voo e dar uma olhada no tempo. Legal. O trabalho deles é transportar trabalhadores petroleiros até as plataformas de petróleo no Mar do Norte. Na metade da manhã, eles já completaram uma viagem e estão se preparando para voltar. O helicóptero é o Super Puma 56 Charlie. Enquanto ele está sendo verificado e reabastecido, o copiloto verifica ele mesmo o livro do relatório de voo e o comandante Roberts dá uma olhada nos boletins meteorológicos atualizados a cada 2 horas. O tempo está bom. Vamos para janeiro. É para cá que eles estão indo, o Mar do Norte. A descoberta de petróleo aqui nos anos 60 foi um estímulo para a economia britânica. O Brent Crude, como o petróleo é conhecido, é uma matéria-prima leve, doce, ideal para ser transformada em gasolina. E seu preço é uma referência de nível no mercado petrolífero internacional. Isso ajudou a transformar Aberdeen, a cidade escocesa mais próxima das plataformas de petróleo, em uma cidade de grande progresso, a capital europeia do petróleo. Todas as principais empresas petrolíferas possuem escritórios aqui. A cidade está concentrada em extrair o ouro negro. Como as plataformas estão muito longe do continente e o tempo é muito imprevisível, os helicópteros são a única maneira confiável de levar e trazer trabalhadores. Centenas e milhares de pessoas fazem essa viagem todos os anos. Os Super Pumas são um dos burros de carga da indústria petrolífera do Mar do Norte. Usados em todo o mundo pela indústria e pelos militares, eles são duráveis, resistentes e feitos de forma a suportar as forças da natureza. Há mais desses helicópteros voando longe do continente aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Os passageiros que vão para as plataformas hoje se reúnem no saguão de partida dos helicópteros. Todos eles trabalham para Marathon Oil, uma empresa do Texas. O Mar do Norte possui centenas de campos petrolíferos. Eles estão divididos entre vários países, incluindo a Inglaterra e a Noruega.
Os governos vendem os direitos de perfuração para diversas companhias petrolíferas. A Marathon opera em 3 plataformas no assim chamado Bray Field, Bray East, Bravo e Alpha. Aqui a pessoa está rodeada pelo mar, sem ter para onde ir. O tempo é em geral terrível e o trabalho em uma plataforma pode ser difícil, sujo e perigoso. Durante turnos de 12 horas, os trabalhadores operam equipamento pesado e lidam com grandes alturas ou grandes profundidades. É difícil encontrar e manter trabalhadores com a capacidade necessária para retirar o petróleo do mar. Por isso, as plataformas são construídas de forma a manter os trabalhadores felizes. Filmes, cafés com internet, equipamento de ginástica e até ótima comida, tudo é fornecido pelo gerenciamento para garantir que os homens tenham o melhor tratamento. Mas há também regras rígidas. Para garantir a segurança de todos a bordo, não há bebidas na plataforma e é expressamente proibido fumar. A possibilidade de uma tragédia nunca está distante. Mas nesse dia de janeiro, os trabalhadores da Marathon Oil se preparam como sempre o fazem. Todos os 16 estão instalados para 2 semanas na plataforma Alpha da Marathon, seguidas de 2 semanas de folga. Para esses homens, ir para o trabalho tornou-se rotina. Mas conseguir uma passagem nesse voo requer algo um pouco fora do comum. Nenhum deles tem permissão de embarcar no helicóptero sem antes passar por isso. Treinamento de abandono de helicóptero debaixo d'água. A vida deles pode depender de saber como sair de um helicóptero submerso ou de uma plataforma de petróleo e saber o que fazer ao se virem no gelado Mar do Norte. Vários acidentes em mais de 20 anos levaram à conclusão de que o treinamento pode ajudar um trabalhador a sobreviver. Antes de partirem em cada voo, eles precisam assistir ao vídeo como se comportar no caso de uma emergência em seu voo. Eles viram tudo isso milhares de vezes. Em uma emergência, se houver tempo, simplesmente apertem seus cintos e abracem as pernas para o impacto. Para sair pelas janelas, puxem a lingueta vermelha a fim de remover completamente a vedação de borracha e empurrem a janela para fora. Os passageiros apertam seus trajes de sobrevivência. Feitos de Gore-Tex, esses dry suits não os manterão boiando, mas evitarão que a água entre caso os trabalhadores caiam no mar. As cores vivas também têm por objetivo facilitar o resgate. A viagem até a plataforma de petróleo de Bray Alpha é de 230 quilômetros. Se tudo correr bem, levará pouco mais de 1 hora. A primeira parte da viagem os leva para o Nordeste, ao longo do que se chama RPH, a rota principal do helicóptero. E então, a 190 quilômetros, eles chegam a uma área chamada Gate. É ali que todos os helicópteros se preparam e tomam caminhos diferentes para cada plataforma de petróleo. A Bray Alpha está a cerca de 40 quilômetros do Gate. Durante parte da viagem, os operadores de radar do controle de tráfego aéreo em Aberdeen não poderão vê-los. O motivo pelo qual perdemos a cobertura de radar de nível baixo sobre o Mar do Norte é o fato de a Terra ser redonda. À medida que um helicóptero está voando rumo a uma plataforma de petróleo, ele está seguindo a curvatura da Terra. Mas as pulsações do radar viajam em linhas retas, o que significa que à medida que eles se afastam cada vez mais, abre-se uma brecha entre a superfície da Terra e as ondas de radar. Se uma aeronave voa para dentro daquela brecha, vai desaparecer do radar. No caso de Aberdeen, um helicóptero operando a cerca de 600 metros vai desaparecer na brecha a 128 quilômetros. É um buraco negro no qual o Super Puma 56 Charlie está entrando agora. O helicóptero e os 18 homens a bordo estão a meio caminho das plataformas. E desse momento em diante, ninguém sabe exatamente onde eles estão. O 56 Charlie é um helicóptero Super Puma que serve às plataformas petrolíferas do Mar do Norte ao largo do litoral britânico. Ele está na metade do trajeto de um longo voo levando 16 passageiros para a plataforma de petróleo Bray Alpha. A tripulação está ficando preocupada com o que vê em seu radar meteorológico. A previsão falava em nuvens esparsas, mas o tempo está mudando rapidamente. O que acha dessa nuvem? Muito rarefeita. Mas olha, estamos tendo um pouco de cúmulo também. É bastante pequeno, a cerca de 90 metros. Estão se desenvolvendo um pouco. Cúmulos são nuvens brancas, cheinhas, semelhantes a bolas de algodão.
Elas são lindas de se ver e, em geral, inofensivas. Elas duram apenas de 5 a 40 minutos. Mas pilotos de helicóptero preferem ir acima delas, se possível, uma vez que o ar abaixo e dentro delas torna-se bastante turbulento. Vamos voar acima dela. Vá para 1.500 metros. Certo. Veja, há uma linha delas, por toda a rota, exatamente para onde estamos indo. Não estamos ganhando nada com isso. É melhor voltar para 900 metros. Até agora, nada com que se preocupar em relação ao tempo. Mas sobre o Mar do Norte, as coisas podem mudar de repente. Esse canto da Europa é onde os ventos quentes do Atlântico se encontram com as rajadas geladas do Ártico e da Sibéria. O vapor de água aquecida se condensa em nuvens, esfria e então afunda. Isso cria fortes ventos que empurram as enormes massas ao redor. A fricção provocada por esse movimento pode deixar as nuvens eletricamente carregadas e essa eletricidade pode ser liberada na forma de raios. O que começa como um dia tranquilo pode terminar em uma violenta tempestade. Já se passou 1 hora desde a decolagem e o 56 Charlie está se aproximando do gate, o ponto onde os helicópteros começam sua descida para as suas respectivas plataformas petrolíferas. Eles estão a 40 quilômetros de seu destino e o tempo está começando a piorar. Tráfego de Bray, 56 Charlie, 192 quilômetros, em 056 RPH. Eles fazem contato com o controle de tráfego de Bray, localizado em uma das plataformas de petróleo. Ele monitora todas as chegadas e partidas de helicópteros, mas o controle de tráfego de Bray não possui radar. Ele depende dos pilotos lhe dizerem onde estão. Câmbio 56 Charlie, tenho você na tela do radar. Informação de Aberdeen, 56 Charlie da Bristol, a 192 quilômetros, deixando 900 metros. Bray tem o controle de voo. Entendido, 56 Charlie. Continue com o tráfego de Bray. Abruptamente o tempo mudou. Em vez de inofensivas bolinhas de algodão, uma fileira de perigosas nuvens cúmulo-nimbus está agora bloqueando o caminho. Elas se erguem como enormes montanhas a mais de 10 mil metros, muito além do que o helicóptero consegue voar. Embaixo há escuridão e perigo. Os pilotos tentam evitar essas nuvens a todo custo. Dentro delas, rajadas de vento podem chegar a 100 km por hora. A turbulência pode tornar o voo desagradável, mas essa é apenas parte do perigo. O cumulonimbus é o avô de todas as nuvens. Se estendem cerca de 300 metros em sua base até 8.500, 9.100 metros. São as nuvens mais perigosas com as quais vai se deparar, especialmente pequenas aeronaves como helicópteros. Dentro de um cumulonimbus você encontra forte turbulência, encontra gelo, chuva pesada e, claro, encontrará muitos raios. Se estiver num helicóptero, é um lugar onde você não gostaria de estar. Os raios são as mais poderosas forças da natureza. Ao redor da Terra, eles caem a uma média de 100 vezes por segundo, cada um com uma força de até 1 bilhão de volts. Os aviões não conseguem evitá-los completamente. Em média, cada jato de passageiros será atingido uma vez por ano por um raio. Mas o projeto dos aviões impede que sejam seriamente danificados. Sua estrutura é tradicionalmente feita de alumínio, um bom condutor de eletricidade. O raio passa inofensivamente pela fuselagem e sai pela cauda. Os helicópteros possuem o mesmo tipo de projeto de segurança e precisam disso no Mar do Norte. Com tantas tempestades e tantos helicópteros, é inevitável ser atingido por raios. Na verdade, os raios atingem a frota de helicópteros no Mar do Norte 35 vezes por ano. Ao iniciar sua descida, o Super Puma entra na linha de nuvens que está em seu caminho. Um pouco de nuvens vindo para cá. Tudo bem. Ainda está verde. Continue assim. Verde no radar do tempo significa chuva, mas não forte o bastante para causar preocupação. O piloto vê uma simples tela de televisão. Nessa tela, ele tem um mapa e sobreposto a esse mapa está uma série de faixas coloridas. Se não há chuva, ele tem um mapa sem nada. E se há muita chuva e ela é pesada, ele tem inúmeros quadrados vermelhos ali. E isso lhe dá uma ideia da intensidade e da localização da chuva. A bordo do 56 Charlie, o tempo fica mais violento. Eles começam a ser atingidos por granizo. Hey, de onde foi que veio isso? Dos respiradouros. É como estar dentro de um saco de feijão atolado em bolas de poliestireno. Está tão densa
Como é que o motor ainda está funcionando? Não é possível que tenha sobrado ar nele. Agora, outro problema. O helicóptero possui um detector de gelo, um sensor fora do helicóptero cuja função é indicar aos pilotos se há gelo nas pás do rotor. Mas eles acham que ele ficou enterrado e está fornecendo uma leitura incorreta. E então, o desastre. Minha nossa. O que foi isso? Um raio, eu vi. Isso é ruim. Tem algo de muito errado com isso. Acho que vamos ter que descer. O helicóptero foi danificado, mas eles não sabem o quanto. Todo ele está tremendo e vibrando. A primeira reação da tripulação é baixar a altitude no caso do pior acontecer e eles caírem. Mayday, Mayday, 5-6, Charlie, atingido por raio. Enorme vibração. Mayday, Mayday. A 40 quilômetros dali, outro helicóptero está prestes a deixar uma plataforma de petróleo. O comandante Brian Backhouse está recebendo passageiros no 56 Bravo e se preparando para voar de volta a Aberdeen. Todos aqui, tudo pronto. De repente, o fiscal de embarque ouve em seu rádio o chamado de socorro de Lionel Sou. Mayday, 5-6, Charlie, atingido por raio, enorme vibração. Ouvi esse Mayday, 56 Charlie. Senhores, me desculpem, mas temos que desembarcar. Temos uma emergência no ar, numa aeronave irmã. Backhouse rapidamente desembarca seus passageiros. Ele pretende ajudar se conseguir. Enquanto isso, um vendaval está continuamente se formando com ventos que excedem 70 km por hora. O mar está se tornando revolto. A tripulação do 56 Charlie está lutando para manter o controle do helicóptero danificado. Após o relâmpago inicial, a situação continua a mesma. Enquanto se aproximam cada vez mais do mar, eles continuam a mover-se com dificuldade em direção à plataforma. O Grampian Freedom é um navio de prontidão posicionado próximo às plataformas de petróleo para dar aos trabalhadores petroleiros uma chance de escapar se alguma coisa der errado. Seu capitão, John McInnes, ouve o aviso de socorro do helicóptero. Nós aumentamos a velocidade para frente ao máximo. Todos foram informados e instruídos para que estivessem preparados para que os sobreviventes fossem trazidos a bordo. Na plataforma da Bravo, o que era um voo de rotina para Brian Backhouse está prestes a se transformar em uma missão de resgate. Ele pretende encontrar o helicóptero que foi atingido e levá-lo até um local seguro. Se ele cair no mar, Backhouse irá direcionar navios de resgate até o local. Mas eles não sabem ao certo para onde ir. Vamos até o gate e continuamos dali. Pelo menos eles têm um ponto de partida. O Grampian Freedom também não sabe para onde ir. Eles têm recebido mensagens conflitantes acerca da localização do 56 Charlie. O fato de o helicóptero ser uma aeronave minúscula e a agitação do mar dificultam a localização. No helicóptero atingido, o comandante Roberts informa os passageiros. Senhores, obviamente estão cientes da forte vibração. Fomos atingidos por um raio. Por favor, puxem seus capuzes, fechem as roupas e se preparem para um possível pouso forçado na água. Incontáveis horas de treinamento preparam todos a bordo para um momento como esse. Em uma emergência de verdade, quantos irão se lembrar de tudo que aprenderam? 365 metros. Ainda estamos voando. O destino deles, a plataforma Bray Alpha, está agora a apenas 25 quilômetros de distância. 3 minutos se passaram desde a explosão, mas as coisas não parecem estar piorando. Vou tentar alguns pequenos cheques e ver se está funcionando. Temos controle de arfagem. Temos controle de rolamento. E temos controle na guinada. Perdemos o rotor de cauda! O helicóptero está começando a girar, um claro sinal de que alguma coisa aconteceu com o rotor da cauda. A única coisa que os pilotos podem fazer para acessar o giro é desligar a pá do rotor. Alimentação interrompida. Motores desligados. A ameriçagem tornou-se inevitável. O 56 Charlie está caindo rapidamente a mais de 600 metros por minuto, com o rotor principal agindo como uma espécie de paraquedas. As pás sendo giradas somente pelo ar que corre através delas. Mayday, Mayday, falha no rotor da cauda. Pouso forçado. Abracem as pernas para aterrissagem de emergência. A essa velocidade, eles estão a apenas 40 segundos de atingir o Mar do Norte.
Os outros pilotos do 56 Bravo estão procurando em vão. Não há sinal do 56 Charlie no céu nem na água. E então eles ouvem outro chamado de socorro. Mayday! Mayday! Falha no rotor da cauda! Pouso forçado! Mayday, Mayday, Mayday. Retransmitindo por 56 Charlie. Temos uma suspeita de falha no rotor da cauda em pouso forçado. O comandante Backhouse no 56 Bravo sabe que ele é o mais próximo do helicóptero atingido. Tudo depende dele. Mas ele não está equipado para localizar o dispositivo de sinalização que o 56 Charlie irá usar ao fazer o pouso de emergência. Tudo que lhe resta fazer é procurar quilômetro por quilômetro no mar escuro. No Grampian Freedom, a tripulação começa a procurar no mar e no céu. Mas eles sabem que o 56 Bravo é capaz de cobrir uma área muito mais rapidamente do que o enorme e lento navio. Eles fazem o que podem e aguardam por melhores indicações. Os flutuadores, flutuadores! Eu não encontro! Eu encontrei! Mantenha em ângulo de inclinação. Tá certo. Os pilotos do 56 Charlie estão prestes a tentar uma das manobras mais difíceis, pousar ou aterrissar em meio ao mar de ondas fortes. Os flutuadores sob o helicóptero têm por objetivo impedir que ele afunde. Se forem lançados cedo demais antes de tocarem a água, o helicóptero poderá perder a pouca estabilidade que tem e virar completamente. Se acionados tarde demais, eles não inflarão completamente. E em vez de ficar sobre as ondas, o helicóptero afundará. Não há uma segunda chance. Eles os coordenam perfeitamente. Descemos. Parece estar bem estável. Eles a aterrissam com segurança, mas ninguém sabe se eles irão permanecer flutuando. Helicópteros são muito pesados. E eles temem que ele poderá emborcar e afundar a qualquer momento. Vamos sair daqui! Abram as portas! Eles precisam colocar os botes salva-vidas para fora, inflá-los e entrar neles rapidamente. Eles temem que o helicóptero vire e todos fiquem presos dentro dele. Levante a extremidade! Segure a corda! Vá para trás e comece a evacuação. Eu vou desligar tudo aqui e tentar um último chamado. Mas a evacuação não é tranquila. Ao jogarem um dos botes salva-vidas, o forte vento traz de volta contra o helicóptero. Eles não conseguem entrar nele. Não conseguimos descer esse aqui. Podemos ir para outro lado. Vamos ficar todos juntos agora! Vamos! Pulem! Vai, vai, vai! Vamos! Pulem! Depressa! Todos no Mayday, bote! 56 Charlie. Estamos agora na água, flutuando, manobrando o bote. Eles não mencionam sua posição. Vamos! Depressa! O bote está perigosamente superlotado. Há 18 pessoas em um bote para 14. A água já está na altura de seus calcanhares e está subindo. Eles caíram terrivelmente perto de seu destino. Entretanto, uma vez no bote, eles não têm como se comunicar e dizer onde estão. Pela primeira vez, os pilotos conseguem ver o que provocou o acidente. O conjunto de pás do rotor traseiro e a caixa de transmissão se quebraram e estão dependurados em um dos lados do helicóptero, presos apenas por alguns canos. Ninguém ainda se deu conta, mas na correria eles esqueceram no helicóptero o dispositivo de sinalização. Ele envia sinais que podem ser captados pela equipe de resgate. Esquecê-lo poderia significar a diferença entre vida e morte. Duas cordas prendem o bote ao helicóptero. Elas têm o objetivo de impedir que o bote fique à deriva, mas elas também os arrastarão para baixo se o helicóptero afundar. Um dos passageiros tem uma faca. Devo cortar a linha! Não, ainda não! Temos mais chances de sermos vistos se ficarmos próximos ao helicóptero! Os problemas aumentam. Os passageiros estão tentando erguer a cobertura para protegê-los, mas ela está emperrada. Sem a proteção, eles estão à mercê das ondas. E então o próprio helicóptero se torna um perigo. Quando as portas foram ejetadas, elas deveriam ter sido projetadas para escorregar na água e afundar. Em vez disso, uma delas com extremidades cortantes está flutuando e vindo diretamente em direção ao bote. O bote salva-vidas foi furado pela porta flutuante. Vamos escoar a
água! Com tudo que vocês têm, nós vamos afundar! Não se preocupem, não vamos afundar! Uma onda, estamos debaixo d'água! Os pilotos fazem o que podem para não mostrar preocupação. Há outros helicópteros e navios por aqui. Eles sabem que caímos. Ouviram nosso pedido de socorro. O bote lotado está afundando cada vez mais. Dentro dele, a água já está na altura da cintura. Agora, as batidas das ondas os estão empurrando para baixo das afiadas bordas das pás do helicóptero caído. Temos que nos afastar! Temos que cortar a corda! As duas cordas de segurança ainda estão prendendo o bote ao helicóptero. Uma curta, outra longa. Eles irão cortar a curta para que possam se afastar da ameaça das pás do rotor. A longa foi cortada! Ela foi retalhada! Você vai ter que cortar a curta! A corda curta é a única coisa que os prende ao helicóptero. Se a cortarem, se afastarão rapidamente dali, um minúsculo bote cheio de homens à mercê do mar. Mas se não a cortarem, as extremidades dentadas do helicóptero poderão rasgar o bote em pedaços e fazê-los todos afundar. 18 pessoas estão amontoadas em um bote salva-vidas depois que seu helicóptero caiu no Mar do Norte. O bote está superlotado. Ele foi furado por uma beirada de metal pontiaguda da porta do helicóptero e está afundando cada vez mais. Eles precisam se afastar do helicóptero. O copiloto Lionel Soul faz a escolha decisiva e corta a corda. Eles começam a se afastar no meio da tempestade. As condições são mortíferas. A água gelada está penetrando em suas roupas de sobrevivência. Para uma pessoa na água, a hipotermia pode começar quando as temperaturas do ar e da água juntas estão abaixo de 50 graus negativos. No Mar do Norte, no inverno, a temperatura é muito mais baixa que isso. As funções normais dos músculos e do cérebro são rapidamente afetadas. A temperatura central do corpo cai vertiginosamente, seguida por inconsciência e morte. Suas chances de serem resgatados são mínimas. Ninguém sabe onde eles estão. Eles são apenas um minúsculo ponto em um vasto e turbulento oceano. Silêncio! Silêncio! Ouvi alguma coisa? É o helicóptero! Os homens estão desesperados. Essa poderá ser sua última chance. Rápido! Faça o sinalizador! Faça o sinalizador atrás! No bolso é atrás de você! Aqui! Estamos aqui! Estamos aqui! Mas é tudo em vão. O helicóptero passa por eles. Os homens não podem acreditar. Sua única esperança se foi. No 56 Bravo, Brian Backhouse consegue ver apenas um mar escuro. Mas, de repente, o copiloto vê alguma coisa. Contato à direita, 2 horas. Entendido. Vamos verificar. Alvo confirmado, 56 Charlie, prontidão. Para relatório de localização. Como um anjo da guarda, o 56 Bravo paira diretamente acima dos sobreviventes durante 1 hora, orientando os barcos e aviões de resgate em direção a esse minúsculo pontinho no oceano. Ele chegou e pairou bastante próximo, pois queria contar quantas pessoas havia no bote. Por isso, durante um tempo, ele esteve acima de nós, provocando um bocado de vento. Mas logo que teve a informação, ele se afastou e ficou apenas marcando a posição para que as equipes de resgate não se encontrassem. O primeiro a chegar é o Grampian Freedom. Tínhamos observadores por toda a embarcação, alguns sobre a ponte, em cada asa da ponte. Um helicóptero chegou e começou a circular sobre nossa proa. Um procedimento normal naquele tipo de situação. A quase 2 quilômetros do bote, o Grampian Freedom envia seu barco rápido de resgate. O barco parte a toda velocidade para o resgate. As chuvas e as ondas fazem com que seja difícil encontrar o bote. Ei! Há um bote ali! Calma, gente! Eles sabem o que estão fazendo! O bote de resgate joga uma corda salva-vidas para os homens em dificuldades. Eles começam a ser puxados para um local seguro, mas há um outro desafio à frente para o qual o treinamento que tiveram não os preparou.
Como é que eles vão passar desse minúsculo bote inflável para o enorme navio com um mar tão violento? Chegamos ao navio que nos esperava. Você fica olhando o casco, um imenso casco de aço, e pensa, nunca vou chegar lá em cima. Mas a tripulação é bem treinada. Eles esperam pelos movimentos de subida e descida das ondas. Eles sabem exatamente quando transferir um passageiro para o convés do navio, que foi muito bem feito no nosso caso. 14 sobreviventes são levados para o Grampian Freedom, 4 para outro navio. Os homens estão morrendo de frio e em estado de choque, mas não estão feridos. Com sua habilidade contra todas as probabilidades, Cedric Roberts e Lionel Sou salvaram a vida de todos a bordo. Devo admitir que naquele momento eu pensei que fôssemos morrer. O mundo todo mudou de algo realmente bom para o que eu pensei na ocasião fosse um desastre total, porque foi a pior situação em que já estive no ar e eu estava muito preocupado com o que iria acontecer. A tripulação sobreviveu ao pouso forçado e manteve os passageiros a salvo até a chegada do resgate. Mas no dia seguinte ao acidente, eles passaram a ficar sob suspeita. Seu relatório sobre o que acontecera começou a ser questionado. Descargas elétricas não deveriam afetar o tão potente helicóptero do Mar do Norte. Essa é a primeira vez que eu consigo me lembrar de um raio ter levado a esse tipo de situação. Os especialistas estão céticos quanto à história dos pilotos. Não se sabe da queda de nenhum outro helicóptero no Mar do Norte devido a um raio. Talvez tivesse havido alguma falha mecânica. Há até mesmo comentários a respeito de erro do piloto, de voar imprudentemente para dentro de nuvens de tempestade. A evidência para dar suporte à sua história está agora embaixo das ondas com o 56 Charlie. O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos e os detetives especializados em acidentes aéreos da Grã-Bretanha começam a procurar a verdade. Ele pode parecer uma torre de perfuração, mas o Stay Dive é, na verdade, um navio utilizado na maioria das vezes a serviço das plataformas de petróleo. Ele possui 9 motores potentes que o mantêm estável, sob praticamente qualquer tipo de clima. E carrega submarinos miniatura para exploração submarina. Um dia após o acidente, ele é trazido para encontrar e trazer à tona o helicóptero perdido do fundo do Mar do Norte. A investigação começa bem. No primeiro dia, as câmeras de televisão a bordo dos 2 submersíveis do Stay Dive localizam o que havia sobrado do 56 Charlie no leito do mar. Mas trazê-lo para a superfície é uma outra coisa. Eles continuam trabalhando noite adentro. Logo, vários pedaços do 56 Charlie são recuperados, mas falta ainda um indício vital, o rotor da cauda, que está desaparecido. Ed Trimble era o investigador-chefe da AAIB na época. O grande problema era recuperar o conjunto do rotor da cauda. Sem ele, a investigação não iria literalmente a parte alguma. Sabíamos que o conjunto do rotor da cauda tinha ficado dependurado do lado do pilone quando o helicóptero pousou e, portanto, havia se desprendido em algum momento entre o pouso de emergência e onde localizamos os destroços principais. Manter o Stay Dive funcionando custaria mais 20 mil libras por dia. Ed Trimble telefonou para seu chefe. Ele estava bastante cético quanto às nossas chances. Ele me perguntou o que eu achava de nossas chances de encontrar o rotor da cauda e eu, como eterno otimista, disse 80%. Ao que ele respondeu, creio que você teria muita sorte se tivesse 10% de chance de recuperar o conjunto do rotor da cauda no Mar do Norte. Ed Trimble fica acordado a noite toda monitorando incansavelmente as câmeras submarinas. Eu não queria estar numa situação na qual pudesse deixar passar qualquer evidência de outros destroços, em especial quaisquer partes do conjunto do rotor da cauda. Por volta das 8 horas, eu resolvi descer para a cozinha de bordo para pegar um café. E eu não devo ter me afastado mais do que 7 a 8 minutos quando, de repente, ouvi gritos super entusiasmados de nossa equipe. Lá está! Eureka, eu consegui! E quando eu entrei, correndo bem ali no meio da tela, estava todo o conjunto do rotor. E mesmo em uma primeira olhada, era possível ver que uma das 2 pás do rotor mostrava sinais claros de ter sido atingida por um raio. A tripulação estava certa.
As câmeras do submarino revelam indícios de marcas de queimadura na pá do rotor da cauda. Uma olhada mais de perto nos destroços no convés revela que 2 das pás do rotor principal também foram atingidas por raio. Mas foi esse rotor da cauda o que mais dano sofreu. Como não se tem notícia de um raio ter antes forçado um helicóptero a cair no Mar do Norte, a pergunta é, por que agora? Ed Trimble chamou o especialista em raios John Hardwick para descobrir exatamente o que havia atingido o 56 Charlie. O que queríamos fazer com esse conjunto de testes era pegar um conjunto de pás do rotor da cauda do helicóptero Super Puma e submetê-lo a vários níveis de energia, simulando raios. Bem, o objetivo era tentar reproduzir o grau de dano provocado por um raio a fim de identificar que nível de energia estava associada à descarga em particular. Esse vídeo amador dos testes foi feito por Ed Trimble. Alguns representantes da empresa que fabrica o Super Puma também estavam lá. Hardwick faz com que a pá seja submetida a diversas descargas elétricas até que ele consiga reproduzir o dano encontrado na pá do rotor. Para isso, ele tem de gerar uma descarga simulada de enorme potência, uma situação muito mais perigosa do que qualquer um poderia imaginar que o helicóptero pudesse vir a estar exposto. Algo que não deveria acontecer sobre o Mar do Norte. Havia ocorrido alguns incidentes durante anos, pequenas descargas, pequenos danos aos helicópteros, mas nunca algo tão violento quanto ocorrido naquele dia. Por um breve instante, isso foi mais do que toda a energia elétrica consumida em todos os Estados Unidos, algo em torno de 30 bilhões de watts. E esse enorme clarão de raio tinha ocorrido sobre o Mar do Norte, onde por ano passam quase 3 milhões de passageiros alheios ao perigo até as plataformas de petróleo. Os helicópteros que pilotamos são certificados de acordo com os mais elevados padrões, os mesmos que obteria numa grande companhia aérea para voos transatlânticos. Não tínhamos qualquer motivo para acreditar que qualquer raio que encontrássemos pudesse causar um dano tão grave. Um raio comum não faria isso, mas esse não era comum. Um raio gera uma enorme pulsação de energia. Podemos detectar essas pulsações de energia através de múltiplos transmissores e receptores posicionados em toda a Europa. A informação é avaliada no próprio local. E uma vez que a posição é triangulada, isso é passado para o Departamento Meteorológico em Londres. Quando os registros foram examinados, eles mostravam algo muito peculiar. Isso é o que eles acreditam que tenha acontecido. Dentro de nuvens cumulonimbus, minúsculos cristais de gelo são levados para cima pelas correntes de vento. No topo da nuvem, onde é muito mais frio, eles se juntam a outros cristais, formando granizo. O granizo pode ser pesado, cai rapidamente de volta à Terra. No caminho, ele atinge os cristais de água que sobem, provocando fricção. Os cristais se tornam eletricamente carregados. Quando um helicóptero entra na nuvem, as afiadas extremidades das pás do rotor girando passam cortando esses cristais, provocando mais fricção, mais eletricidade, até que tudo isso é liberado em um clarão ofuscante. Os registros mostraram que o clarão que atingiu o 56 Charlie foi o único registrado sobre o Mar do Norte naquele dia, quase certamente provocado pelo próprio helicóptero. No entanto, por algum motivo, quase todo o dano ficou confinado ao rotor da cauda. O que havia em relação ao rotor da cauda para torná-lo especialmente vulnerável? Assim, Ed Trimble fez uma incrível descoberta. Quando as autoridades da aviação civil certificaram o Super Puma como seguro, eles se esqueceram de algo importante, algo que pode ter provocado a queda do 56 Charlie. Quando a autoridade britânica da aviação civil estipulou os padrões de segurança para raios, eles se basearam em pás de fibra de vidro, na época, um material comum para os rotores de helicópteros. Mas nos anos 80, os fabricantes de aeronaves começaram a usar os novos materiais compostos, como fibra de carbono, que eram mais leves e mais fortes. Em especial, eles começaram a fabricar as pás do rotor de fibra de carbono e não de fibra de vidro. Supunha-se que os mesmos padrões se aplicassem igualmente às novas pás.
Na indústria, isso é conhecido como Read Across e é muito perigoso. Na verdade, foi exatamente o projeto dessas pás com compostos que levou à queda do 56 Charlie. Embora feitas de fibra de carbono, as pás de materiais compostos possuem uma faixa de metal anticorrosivo grudada em sua borda. E foi ali que o problema começou. O carbono é um condutor de eletricidade, mas é 1000 vezes pior do que o alumínio. E assim você tem 1000 vezes mais calor produzido. A pá de carbono fica realmente muito quente. E quando a corrente se encontra com a faixa de metal, correndo por toda a borda, ocorre uma furiosa produção de centelhas e faíscas até que finalmente parte da faixa que sofreu a erosão explode. Apenas 100 gramas da faixa de erosão foram arrancados, mas foi o suficiente. Sem seu peso, o rotor traseiro se desequilibrou. Foi isso que causou a vibração sentida a bordo do 56 Charlie imediatamente após ser atingido pelo raio. 3 minutos depois, quando Lionel Sowell testou os controles, as pás sem equilíbrio colocaram o rotor da cauda sob enorme pressão. Os parafusos que o seguravam se romperam. Perdemos o rotor da cauda! O rotor da cauda se foi! Foi como um estouro de pneu num carro, só que muito pior. As coisas naquele momento estavam realmente muito preocupantes e nós dois sabíamos o que havia acontecido. Perdéramos o rotor da cauda e se você não fizer exatamente a coisa certa naquele momento, a sua expectativa de vida é muito pequena, questão de segundos. Tínhamos que fazer a coisa certa. Conseguimos direcioná-la ao vento, o mar estava todo encapelado, e a uns 30 metros eu puxei o manche para fazer o helicóptero diminuir seu ritmo de descida. E tivemos muita sorte naquele momento, pois uma onda favorável chegou e enquanto eu nivelava o helicóptero, a onda subiu. Nos apoiamos no topo dela e descemos. Foi um dos melhores pousos que eu já fiz. No entanto, foi mais por sorte do que por discernimento. Apesar de ter sido muito grave, poderia ter sido pior. Os 2 tubos hidráulicos que conectam o conjunto ao helicóptero não se partiram. Esses 2 tubos de pequeno diâmetro seguraram o volume da caixa de engrenagem e o conjunto do rotor da cauda pendurado no lado direito do pilone. Sem o peso do conjunto do rotor, o helicóptero teria inclinado para frente e mergulhado direto no oceano. Caso aquela caixa do rotor da cauda e o conjunto do rotor da cauda tivessem se separado do helicóptero, então todas as 18 vidas teriam sido perdidas, pois o helicóptero teria se inclinado para baixo irrecuperavelmente, mergulhando no Mar do Norte. Os investigadores encontraram uma resposta para o mistério da queda do helicóptero, mas eles se depararam com um problema maior, um problema que afeta todos os que fazem viagens aéreas. Os investigadores acreditam que o violento fim do 56 Charlie tenha sido provocado por uma forte descarga de raio, maior do que qualquer coisa que ele poderia suportar. Quando o raio atingiu, ele expôs um problema nas pás de fibra de carbono que as tornou vulneráveis. O tremendo calor criado onde a fibra de carbono encontra a faixa de erosão do metal poderia acontecer novamente. E o mesmo tipo de reação violenta poderia hipoteticamente ocorrer em qualquer aeronave que tenha fibra de carbono misturada a outros materiais. Cada vez mais o alumínio está sendo substituído por fibra de carbono. O maior avião do mundo, o Airbus A380, por exemplo, tem mais de 20%. Seu rival da Boeing, o Dreamliner, terá 50% de fibra de carbono. O que acontecerá se esses aviões encontrarem uma descarga monstro de raio? Essa era a maior preocupação dos investigadores surgida quando do acidente do Super Puma. As descobertas foram inesperadas e tratadas com algum ceticismo. Apesar dos testes terem indicado que um raio de tamanho fora do comum atingiu o 56 Charlie, a autoridade da aviação civil britânica recusou-se a aceitar isso. Os testes não eram prova. Não havia maneira de saber com certeza a potência do raio que atingira o helicóptero. Nenhuma atitude foi tomada para aumentar os padrões de segurança que esses helicópteros precisam atender. Eu achei que a reação foi tímida. Parece que eles tiveram uma grande relutância em aceitar a prova. Se os investigadores de acidentes aéreos da Grã-Bretanha estiverem certos, há uma preocupação real com relação aos passageiros de aeronaves. É possível que ocorram raios muito maiores do que a aeronave poderia encontrar.
e aeronaves feitas de compostos e materiais mais novos sofrem um risco maior. Porém, o fabricante do Super Puma aprendeu as lições. As pás do rotor em seu projeto foram fortalecidas. As faixas de erosão são agora presas com parafusos super fortes. E os pilotos foram instruídos para ficar longe de nuvens de tempestade. Os homens que precisam voar nessas máquinas para trabalhar estão preparados para aceitar os riscos. Eu penso que na manhã em que tivemos o pouso de emergência, tivemos muita sorte, porque as consequências poderiam ter sido terríveis, mas sobrevivemos, voltamos para casa. O que eu senti naquela manhã foi que isso nunca poderia acontecer comigo. Agora, quando eu voo de helicóptero, principalmente durante o inverno, se somos fustigados pelo vento, eu às vezes penso, isso não pode acontecer comigo outra vez. Mas todos nós podemos escolher parar ou continuar, e eu ainda estou aqui. Depois de todos esses anos, ainda ganhando o meu sustento. O acidente do 56 Charlie foi algo assustador que poderia facilmente ter terminado em tragédia. No inverno de 1995, a habilidade do comandante Sid Roberts e do oficial aviador Lionel Soule salvou a vida de seus 16 passageiros. Roberts e Soule recebem um prêmio pelo seu trabalho. O Sindicato dos Pilotos Aéreos e Navegadores Aéreos reconheceu sua capacidade e bravura no pouso de emergência. Apesar de termos recebido alguns prêmios depois do acidente de várias organizações, uma outra coisa que recebi é muito mais valiosa para mim do que qualquer um desses prêmios. Recebi da filha de um dos meus passageiros esse pequeno cartão que diz: Caro Capitão Roberts, não consigo dizer o quanto preciso agradecê-lo por ter salvo a vida de meu pai. Foi preciso muito esforço para tentar manter a calma enquanto estavam caindo. Se o senhor não tivesse mantido aquele helicóptero sob controle, meu pai talvez não estivesse aqui hoje. Obrigada, muito, muito obrigada.